Rapaziada, olha só, tô aqui com o manto novo do Mengão para trazer uma notícia sobre a atualização do Lucas Paquetá, hein? Informação da equipe Paparazzo Rubro-Negro é a seguinte: o José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, teve uma reunião com os dirigentes do West Ham sobre a situação do Lucas Paquetá, e a questão é, essa reunião foi apenas para entender exatamente os valores, né? Para o West Ham falar os valores que quer pelo Paquetá, para o Flamengo entender o que o West Ham quer pelo Lucas Paquetá. A gente sabe que está caminhando, há um otimismo interno na diretoria, ó, o manto novo tá espetacular, hein? Mas há um otimismo interno na diretoria, o Flamengo já se acertou com o Lucas Paquetá, falta o acerto com o West Ham, e a reunião de hoje serviu apenas para o West Ham apresentar os valores oficiais que quer pelo meia Lucas Paquetá. O Casagrande falou aqui, o Walter Casagrande: Paquetá faz diversas funções, mas não desequilibra nenhuma delas. Se o Flamengo fizer um esforço para trazê-lo de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Por favor, né? Os caras estão torcendo muito contra. É impressionante, tá? Então eu já vou chegar aqui no assunto do Paquetá, e aí qualquer coisa eu volto nos outros temas. O West Ham ofereceu o Paquetá ao Flamengo, sim, tá? Então a informação que chega é que está perto de voltar, que agora o próprio West Ham, sabendo que é do desejo dele de sair, teria pedido 40 milhões de euros ao Flamengo. Tá? O próprio GE trazendo isso, que partiu do próprio West Ham a proposta de vender o Lucas Paquetá por 40 de euros, sendo 35 fixos e 5 milhões em bônus. O valor já estava dentro do que o Flamengo aceitava, por isso essa reunião agora, vai acontecer agora, por isso essa reunião agora deve definir tudo. E o Flamengo deve contratar e anunciar daqui a pouquinho a contratação do Lucas Paquetá. Ainda faltam detalhes sobre metas e forma de pagamento, né? Parcelamento e tudo mais, mas o acordo avançou, impulsionado aí pela vontade do Paquetá de voltar ao Flamengo. Uma nova reunião está acontecendo agora, tá? Era início da tarde na Europa, eles não estão se comunicando mais, a gente não consegue nem saber muito bem o que está acontecendo, mas é importante a gente trazer isso aqui, tá? O Paquetá aumentou a pressão lá, né? E está fazendo de tudo para vir para o Mengão. Agora só falar com vocês com relação ao Pedrinho, né? Teve uma outra declaração do Pedrinho. Ontem a gente trouxe que o Pedrinho tinha falado sobre a questão do Caio Jorge. Eu vou lembrar aqui o que ele falou, e tem uma outra declaração dele interessante. Se eles tivessem dado 50 milhões, eu ia vender de euros. Mas eu não tinha intenção de vender e não vou vender. Nós renovamos com o Caio Jorge até 2030, estamos felizes. Nesse meio tempo contratamos o Gerson. Temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. E aí ele fala, cara, eu achei sensacional a sinceridade do Pedrinho ao falar do Flamengo. Ele assume que o Caio Jorge ficou balançado pela proposta do Flamengo. O Caio, abre aspas para o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro. O Caio balançou bastante com essa proposta do Flamengo. E eles estavam todo dia no ouvido do Caio. Ele é um menino com quem tem uma relação boa. O Caio foi na minha casa, ficou até a meia-noite, conversei muito com ele, bastante. Falei da necessidade dele, que precisávamos dele, ele é um cara importantíssimo para o que pretendemos fazer. Falei para ele, você vai embora para casa agora, você tem 2 dias para refrescar a cabeça e pensar. Fomos com calma, com jeito e realmente deu certo, acabou que renovamos com ele até 2030, tá? Então, o próprio presidente, dono da SAF do Cruzeiro, dizendo que foi difícil convencer o Caio Jorge a ficar e que ele estava balançado com a proposta do Flamengo. Não é a imprensa falando, não é ninguém inventando. E a gente falava aqui, vocês lembram? E teve gente dizendo que a gente estava inventando. A gente falava que o Caio Jorge estava balançado com a proposta do Flamengo. E teve gente dizendo que a gente estava inventando. As informações todas estão batendo. Gente, olha só. Nessa situação da negociação aí do Lucas Paquetá, eu vi aqui, eu vou até apagar essa notícia do El Telégrafo, tá? Não vou deixar aqui no X porque o pessoal está comentando. A gente falou ontem na Placar de uma possível saída do Gonzalo Plata, se chegasse uma proposta muito boa por ele, pelo extracampo, tá? Pelo extracampo. Na ocasião, a Raíza Simplício destacou que, mesmo o Felipe Luiz gostando do atacante, o extracampo do jogador acaba credenciando o Plata como um dos possíveis negociados pelo Flamengo na janela, ok? Mas apenas com propostas altas e na casa de 20 milhões de euros. E aí o portal El Telégrafo trouxe
na quinta-feira que Gonzalo Plata está entre as opções do West Ham para substituir Lucas Paquetá, caso o brasileiro deixasse o clube inglês neste mercado de transferência. Ele poderia ser substituído, ele poderia entrar na troca, na verdade, né? E a gente apurou aqui, com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que em momento algum, tá? Eu vou fazer questão de novamente deixar claro da importância desse negócio do Lucas Paquetá para a história do Flamengo, da importância do presidente BAP nesse negócio, o Boto também ajudando, mas o BAP tem sido importantíssimo em todo esse negócio. Ele quer o Lucas Paquetá, isso é muito importante a gente falar. E a gente tem a missão aqui de trazer a verdade. Embora os jornais equatorianos, lá, El Telégrafo e tudo mais, estejam trazendo que o Gonzalo Plata interessa ao West Ham e poderia entrar na negociação do Lucas Paquetá, a informação que a gente tem é que nada disso procede. A informação é que o West Ham não pediu a contratação do Gonzalo Plata, não quer envolver o jogador no negócio, não teve essa história. Pode acontecer? Futebol tudo pode acontecer, mas essa história de que o West Ham pediu o Plata no negócio, ela não existe, tá? Então, já está aqui desmentido e a gente trazendo. A gente não gosta de ficar desmentindo jornalista, seja do Brasil, seja de fora, mas é uma informação que não procede, não está justo a gente deixar essa informação no ar, tá certo? Então, a gente trazendo aqui sempre a realidade para vocês, tá? Então, o Flamengo ainda não se decidiu, tá? Trazendo essa informação aqui para vocês, que o Flamengo ainda não se decidiu sobre o Marcos Antônio, tá? Não há uma definição. Eu tinha falado com vocês que eu achava difícil o Flamengo contratar o Lucas Paquetá e ainda assim trazer o Marcos Antônio. E agora, tá? Uma posição de dentro, né? De uma fonte ligada à diretoria, de que não se decidiram ainda. Então, olha só, a contratação do Paquetá pode acontecer, a do Marcos Antônio também, porque eles não se decidiram ainda, tá? Eles não decidiram, por exemplo, por quê? Tem possíveis saídas de jogadores do meio-campo, tem chegadas. Então, o Flamengo pode sim ainda tentar a contratação do Marcos Antônio, tá certo? Então, a gente trazendo sempre tudo aí para vocês. O Flamengo não desistiu, então, do Marcos Antônio. A negociação do Lucas Paquetá não impede, tá, do Flamengo contratar o Marcos Antônio. Informação que era do Rafael Cota, que eu achava que não era certa, porque, para mim, com a contratação do Paquetá, o Flamengo não contrataria mais ninguém para o meio-campo, mas eu acabei de saber que sim, que uma negociação não vai impedir a outra, que pode acontecer ainda a negociação do Marcos Antônio, que, na verdade, o Flamengo ainda não se decidiu se vai contratar ou não mais um jogador para o meio-campo, ok? Informação importante da gente trazer aqui, tá? A gente tem aí também o João Gomes, né, que pode estar sendo negociado pelos Wolves, né? O Flamengo pode ganhar uma grana boa. Eu gostaria mesmo de ver o João Gomes de volta ao Flamengo. E quem gostaria de ver o João Gomes de volta, hein? Galera, olha só, 3.000 pessoas com a gente, só 1.100 likes. Sobe esse like aí pra galera poder acessar a nossa live aí. Os 3.000 que estão aí, derem esse like aí, vocês ajudam demais a gente aí, cara. Sobe esse like aí. O Flamengo não vai contratar ninguém, Tá bom. Vou fingir que acredito, tá? Fingir que acredito. Então, o Flamengo e a Adidas lançaram nesta sexta-feira o uniforme número 1, né, o jogo 1, para a temporada 2026. Primeiro manto do ano, campanha que exalta a força da maior torcida do mundo, mantendo o tradicional rubro-negro com listras horizontais. A nova camisa traz mangas e gola polo pretas, 3 listas vermelhas mais largas nos ombros, em referência aos modelos clássicos dos anos 80, e na versão de jogo, um efeito visual especial no escudo e no logo da Adidas com pequenos urubus. Além do lançamento do uniforme disponível nas versões torcedor, autêntico e infantil, a campanha apresenta uma plataforma interativa que convida os torcedores a fazerem check-in ao redor do planeta, reforçando a presença global da nação rubro-negra, estimada com mais de 45 milhões de torcedores. Cara, então é espetacular. O Flamengo ainda tentando cada vez mais deixar ali a sua marca no planeta, tá? Então, o Flamengo atualizou também o quadro do Johnny, né? Atleta Johnny Góes, que foi submetido na noite de quinta-feira ao procedimento cirúrgico no ombro esquerdo. A cirurgia transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências. O jogador recebeu alta
hospitalar na manhã desta sexta-feira e já iniciou o processo de recuperação sob o acompanhamento do Departamento Médico do Flamengo. Boa sorte aí, melhoras ao Johnny. Quero lembrar você que quer garantir presença nos jogos do Mengão, tá? A caravana do Haroldo pode levar você para os jogos do Flamengo. Supercopa em Brasília, Recopa em Buenos Aires e Maracanã. Todos os jogos no Maracanã com ingresso. Você consegue com ingresso na caravana do Haroldo. Entre em contato agora mesmo, que essa daí não te deixa na mão. Caravana do Haroldo é espetacular. Atende torcedores do Flamengo há anos. Muitos mundiais e Libertadores na conta, tá? O Almada está sendo utilizado no Atlético de Madrid e tem mercado na Europa. E o principal, não tem interesse em voltar da Europa. Já falei isso, tá? E fiquem tranquilos que duvido que ele volte aí para outro time do Brasil. O John Arias já falou que para o Brasil só volta para o Fluminense, tá? Mesmo que o Flamengo tenha procurado ele, só volta para o Fluminense, tá? Então, prioridade é do Fluminense, na verdade. Então, difícil aí a gente ver o John Arias chegando no Flamengo, Palmeiras, etc. Tá certo? É isso, daqui a pouco a gente volta aí, já com notícias, se Deus quiser, da contratação confirmada do Paquetá. Brinquei com vocês, vou cravar aqui, mas não, vamos esperar a reunião acontecer, tá certo? Almada iria pro Benfica, não, Benfica isso já foi desmentido, tá? Isso já foi desmentido.